Se você não assistiu Pose ainda, corre para assistir, porque tá perdendo tempo, minha filha. Então vai lá e assiste, tá? Porque o que você tá fazendo da vida? Olá, gente, bem-vindas a Dodi. Se você não está inscrita nem inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever agora. Deixa o like nesse vídeo. Se você gosta de pose, já curte, né? Já comenta, inclusive durante o vídeo, o que você acha da série, o que você gosta, se você está assistindo, se você já terminou de assistir. E esse vídeo vai conter alguns pequenos spoilers. Nada que eu não vou contar a história toda, obviamente. Só, assim, algumas questões sobre a série. Assista por conta e risco. Meu nome é Giovanni Vicente, você não me conhece, o que é provável porque esse canal está crescendo aos poucos. Então vai lá me seguir nas redes sociais, saber quem eu sou, as coisas que eu posto, as coisas que eu curto, e enfim, vai lá. É assim, né, gente? Se você não assistiu Pose ainda, você está perdendo muito tempo da sua vida, porque essa série é muito legal. Não é só legal, ela é importante, muito maravilhosa, muito bem emocionante. E assim, a gente passou uma vida inteira assistindo histórias de gays brancos, geralmente casais gays brancos de classe média, porque parece que não existe gay pobre para Hollywood. E aí é sempre as mesmas histórias, gays brancos, gays brancos, gays brancos, gays brancos, gays brancos. E geralmente casal, e aí geralmente um morre no final, enfim. É sempre histórias que não representam a comunidade LGBT como um todo. Porque gays brancos representam nem 10% da comunidade, né? Então, vamos aqui. Daí você já entende a importância de Pose. Todas as personagens são negras, negros, temos alguns latinos e um ou outro branco, mas majoritariamente é uma história negra, sobre pessoas negras, sobre LGBTs negras e negros. Ter uma série onde pessoas LGBTs negras sejam o centro da atenção, sejam as protagonistas, não é uma coisa muito comum. Principalmente quando se trata de série produzida por um canal norte-americano, que tem uma visibilidade maior e etc. Pose já possui duas temporadas, está renovada para a terceira, e ela se passa ali na primeira temporada, no finalzinho da década de 80, né? Da segunda metade da década de 80 para o final dela. E a segunda temporada ali nos anos 90. Conta a história da comunidade LGBT negra naquele contexto, naquela sociedade. Conta a história dos bailes, né? Onde ocorriam os desfiles, os concursos de voguing, né? Onde aconteciam a celebração da comunidade LGBT negra, no caso, e esses bailes ocorriam nas periferias, né? Inclusive, é nesses bailes que surge o voguing. Para quem não sabe, o voguing é uma criação negra, especificamente LGBT negra. O que a Madonna fez foi só levar isso para o mundo. Mas ela mesma não criou nada, e quem criou foi a comunidade LGBT negra. A série conta a história é focada principalmente em personagens trans e homens gays. É, no caso, mulheres trans especificamente. Não tem homens trans na série. Inclusive, uma falta que... Cadê esses homens trans? Tá faltando aí, né? Mas focada nesses personagens e no desenvolvimento deles, cada um com seus dramas, cada um com suas questões, com suas vivências. E aí, apesar de eu entender que tem personagens que são mais principais, como a Blanca, a Electra e a Angel, a série não deixa de contar a história dos outros personagens. Claro que não no mesmo nível de profundidade, mas ela conta, né? Também tem o Perchel, que é um personagem meio que protagonista da série, mas não deixa de contar um pouco da história do Papi, do Ricky, né? Da Lulu, e enfim. Se prepare para chorar, se você for uma pessoa LGBT e negra principalmente. Já compra 500 mil lenços, porque cada história que a gente vê rola uma identificação, aí você vai chorar em todo episódio. Eu chorei em todo episódio. E terminei a segunda temporada, já não tem mais lágrima. Então, desidratada, porque eu não tinha mais o que chorar. Mas é uma série que pega muito no nosso emocional e é uma série que fala muito sobre coletividade, sobre o quanto juntos e juntas a gente pode, enquanto LGBTs negros, enquanto a gente pode, juntos, apesar de todas as diferenças que temos entre nós, juntos nessa coletividade a gente pode encontrar segurança, cuidado, afeto, uma coisa do coletivo. Eu percebo isso e já na relação da Blanca com a Electra, por exemplo, que apesar de todas as tretas, elas sempre se cuidam uma da outra quando tem a necessidade. E aí, além das questões que envolvem a cultura LGBT negra, tem também a questão do vírus do HIV e de como ele pega a sociedade nos anos 80, né?
de como isso se torna um terror para a comunidade LGBT, de como isso acaba aumentando a opressão e a LGBTfobia contra pessoas LGBTs, porque se acreditava que o HIV era o câncer gay, era um castigo de Deus contra pessoas LGBTs. E aí a gente sabe que quando uma opressão aumenta na sociedade, ela vai cair em dobro em cima de pessoas negras. Pessoas negras sempre vão sofrer mais com qualquer tipo de coisa que dê errado na sociedade. Deu um negócio errado na sociedade, a gente que é negro sabe que vai vir com muito mais força contra a gente. Isso fica muito evidente no caso da Blanca e do Peitel, que são pessoas que contraem o HIV e são pessoas negras, né? E LGBTs. Então o peso que isso causa para cima deles é muito maior. E além da questão da opressão, a gente fica ali, a série traz pra gente como cada personagem tenta lutar pela sua vida, ou como cada personagem reage quando descobre que tem HIV. E é tudo muito emotivo, assim. É tudo tratado com muito carinho. E a gente se apega muito aos personagens. É uma série visualmente linda, é uma série visualmente maravilhosa. Os looks são incríveis. É tudo muito fashionista. Os bailes, quando eu estava assistindo os bailes, eu viajava junto com os personagens, me imaginava ali dentro. A música, a gente que é LGBT, a gente é muito musical, a gente é muito de dança. Eu estou generalizando, eu sei que nem todo mundo curte, mas no geral a nossa cultura é muito de dança, de música, de dar close, de se vestir da maneira que seja closeira, sabe? Cada um do seu estilo, mas closeiro, closeiro. E aí os bailes são muito incríveis, assim. E principalmente quando tem as batalhas de Vogue, que são uma das melhores partes do baile. É maravilhoso, gente. Agora vamos falar da personagem, né? Das personagens. Vou focar nas mais principais para não falar de todos, porque são muitos e não quero dar todos os spoilers também, senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas as mais essenciais para a história são Blanca, Electra, Angel, Rachel e Damon. Rachel e Damon são dois homens gays. Blanca, Angel e Electra são mulheres trans. Temos a Lulu e a Candy, que são muito importantes para a série também, mas eu percebo que elas não têm o mesmo destaque e o mesmo desenvolvimento que a Electra, que a Blanca e que a Angel. E aí, só para entender algumas coisas. Nesse contexto de baile, de anos 80, e no contexto da série, ali dentro do baile, dentro da comunidade LGBT, existem as casas, por exemplo. No início da série a gente tem a casa da Electra, que é a House Abundance, e aí a Blanca, que fazia parte dessa casa, sai da casa da Electra, porque ela quer construir sua própria casa, seu próprio legado, e cria a House Evangelista. Porque essas casas são lugares também de acolhimento. Tipo, a Electra, como exemplo aqui, uma mulher trans, ela cria sua casa e nessa casa ela adota pessoas LGBTs que não tem lá, que não tem para onde ir, ou enfim, pessoas que estão aí precisando de um acalanto e essas pessoas entram para a casa dela, ela cuida, ela sustenta, ela alimenta. E essas pessoas se tornam uma família, essa casa se torna uma família de fato. E aí essa família, essa casa participa dos bailes como um grupo, como um time concorrendo nos desfiles, nas categorias que existem no baile, inclusive Vogue. E aí quando a Blanca sai louquíssima, a Electra fica extremamente doida, de raiva, e aí a Blanca de cara já quer confrontar a casa da Electra, sendo que a Electra tem uma história de vitórias dentro dos bailes assim, seguidas. Né? Inclusive a Electra é uma deusa. Mas aí vamos falar dos personagens. Eu, das minhas personagens preferidas. Acho que isso é bem melhor, isso torna um vídeo mais meu, né? Eu amo muito a Angel. Eu acho que ela é a minha personagem preferida, ou uma das preferidas. Que eu acho ela, primeiro, uma deusa. Ela é uma mulher incrível, assim. O rosto, o cabelo, as roupas que ela usa, a forma como ela performa nos bailes. Angel, meu Deus, é um angel mesmo. É uma angel mesmo. E me identifico um pouco com ela, assim, porque ela é um pouquinho sonsa às vezes, mas ela é belíssima. E não vou mentir, também sou belíssima, então rolou uma identificação. E ela é meio doidinha também, às vezes sou meio doidinho. Faz as coisas dançando, cozinha dançando, eu também faço isso. E ela é, e ela é muito doce também enquanto personagem. É uma personagem que você se identifica, que você quer abraçar, ao mesmo tempo que você quer ser amigo. E ela é uma. E tem um pouco, talvez, de ingenuidade também ali nela. E aí ela tem, na primeira temporada, a relação com um cara que é branco, que é casado, enfim, com uma mulher cis. E aí ela se apaixona de alguma forma por ele, mas aí e aí ela vive um conflito que é bem interessante de se ver, que é de estar com aquele homem, talvez constituir uma relaçãozinha mais
tradicional, a dois, porque ele tem um momento que dá a entender que ele quer sair da relação que ele tinha com a mulher cis. E aí ela vive o dilema de viver essa relação ou tentar estar com a família de fato dela, que é a família da House Evangelista, porque ela vai para essa casa. A relação dela com a Blanca é muito incrível, porque a Blanca se torna uma mãe para ela de fato. A Blanca é muito mãezona, é muito assim de acolher e de. Eu não consigo ver Angel e Blanca como amigas, eu consigo ver Angel e Blanca como mãe e filha. Até porque isso é muito evidente na série. E aí, falando de Blanca, a Blanca é aquela personagem que a gente quer abraçar o tempo inteiro, porque ela é muito, muito humana. Humana num nível absurdo. E humana com todo mundo que ela conhece, que ela pode ser humana, ela vai ser humana. No sentido de ser compreensiva, solidária, de dar a mão, de carregar a pessoa, e de se preocupar com todo mundo. E às vezes até se esquecer dela um pouco, mas se preocupar demais com as outras pessoas. E aí até aquela coisa de ser mãezona no sentido mais tradicional que a gente conhece, né? Da mãe que se preocupa com todos os filhos e acaba esquecendo de si. Aí eu estava vendo um vídeo, inclusive, do Barraco da Rosa. Vai assistir a Rosa, vai assistir esse vídeo. Três mulheres trans comentando a série e do quanto a gente talvez tenha que tomar um pouco de cuidado para não romantizar esse papel de mãe que a Blanca reproduz ali na série, né? Da mãe que só acolhe, da mãe que não pensa em si, só pensa nos outros e acaba se esquecendo de cuidar de si própria. E às vezes a gente acaba romantizando, achando aquilo lindo demais, mas não é nada lindo. O que ela faz enquanto acolhimento e solidário é maravilhoso, é incrível. Mas vamos lembrar aqui, Blanca, se você estiver assistindo esse vídeo, vai cuidar da sua vida, mulher também, né? Aquele bombeiro lá maravilhoso, né? O Adrian, quem assistiu sabe do que eu estou falando. Vamos investir nos negócios parecidos com isso. Mas ela é uma personagem muito doce e acho que é a personagem que mais tem destaque na série, porque isso fica muito evidente. E ela tem destaque, e aí a gente se apega muito à história dela. Tem a Electra, que é uma personagem muito, muito icônica. Icônica no nível deusa rainha egípcia. Porque ela é muito debochada, muito sarcástica e muito de passar por cima de tudo e de todos, independente de qualquer coisa. E ela é até megera, às vezes, não vamos mentir, porque ela é megera, exagerada, tem coisa que não precisa e que ela faz sem necessidade, mas faz parte da personalidade dela. E a Electra, no início, eu tive muito ódio nos primeiros episódios. Muito ódio, porque eu falava, gente, por que, que ela é essa megera? Por que, que ela é assim? Por que, que ela não tem um outro tipo de comportamento? E comecei até a ficar assim, me questionando a série. Será que a série vai tratar a Electra dessa maneira o tempo inteiro? Não vai humanizar a personagem? Em que sentido? Não vai mostrar uma fragilidade, uma coisa que a gente se identifique? Porque é muito legal ter uma personagem fodona como ela. Mas quando não demonstra uma fragilidade, fica muito distante da gente. Aí parece tipo, uai, é ser humana? Ou é o que isso aí? A Electra é uma ser humana ou não é? E aí demora um pouquinho, fica com raiva, mas aí a série depois começa a humanizar, mostrar as fragilidades, mostrar os problemas dela. Aí você começa a se apegar e se apegar. E aí você começa a entender algumas coisas do comportamento dela, fazem sentido. E aí eu saí do ranço e passei a amar, e hoje a Electra é uma das minhas personagens preferidas. E foi coisa assim de 4 episódios para eu ter esse sentimento. Já lá na primeira temporada mesmo eu tive. Personagem que eu amo muito. E é muito bonita, muito elegante. Toda. Gente, é literalmente uma deusa, né? Ela se veste como ninguém, assim, a mais bem vestida da série, junto com a Angel. E aí temos o Rachel. Rachel é um cara gay, mais velho, famosa bicha maricona, que acaba soando muitas vezes como um paizão, assim, de todo mundo, que acaba reproduzindo um pouco do comportamento da Blanca, pelo menos eu acho. De cuidar muito dos outros, e acabar não cuidando muito de si, esquecendo de si, e de achar que ele só tem coisas a ensinar e de talvez não tenha coisas a aprender. E no decorrer da série ele percebe que não é bem assim, que mesmo mais velho você ainda pode aprender, inclusive com os mais novos, e com, enfim. E a gente percebe isso na relação dele com a Blanca, mais tarde lá na frente com a relação com o Rick. Inclusive essa relação não sei onde vai dar, mas parece que está indo bem. E aí ele começa a perceber que ele também precisa ser abraçado às vezes, precisa receber um colo, precisa ouvir, e que precisa se cuidar, às vezes precisa só ser cuidado, não precisa ser o paizão de todo mundo. E é uma.
E o caso dele é bem tenso, porque ele já viu vários namorados morrerem por consequências do HIV. E ele vai ficando, sabe, percebendo que isso está cercando ele. E começa um desespero, e dá uma tristeza. Tem uma conversa muito íntima dele com a Blanca, onde ele chora com a Blanca sobre isso, desabafa sobre isso. E aí você, ai, gente, você quer entrar na tela e abraçar todo mundo. Você fala, gente, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Porque é muito tensa a história, é muito tensa mesmo, assim. Existe um drama, talvez até um pouco exagerado, sobre como cada um, como a comunidade lidou com essa questão um pouco. Mas aí é um caso mais de estudo, que talvez algum historiador possa fazer. Eu, no caso, que sou historiadora, mas não fiz nenhum, nunca li muito profundamente sobre como a comunidade LGBT reagiu ao HIV nos anos 80, em termos de, enfim, se foi tão dramático quanto a série mostra. E acredito que foi dramático, obviamente, porque teve um, um problema de LGBTfobia crescente, um aumento na opressão, medo de morrer. Isso com certeza deve ter sido um fato. Mas eu, como é uma série, eu fico com o pé atrás, sabe? Será que não estou exagerando um pouco? Enfim. Mas o Rachel o Rachel é um personagem maravilhoso para entender masculinidades negras, principalmente como masculinidades negras atingem um homem que é, além de ser negro, é gay, porque muitas vezes ele reprime algumas coisas, reprime alguns aspectos da personalidade dele por ser um homem negro e por ter crescido dentro de um lar onde o pai tinha vergonha daquele filho por expressar o seu lado feminino. Aí alguém pode estar se questionando, nossa, mas o Rachel é muito feminino. O que você está falando, Giovanni? Mesmo sendo um homem gay que é afeminado, ele não é completamente resolvido com essas questões. E a gente percebe isso quando ele vai usar salto lá, que a Electra vai ensinar os meninos gays a participarem do concurso de bichas montadas das drag queens. Spoiler, tá? Não, já falei que ia ter spoiler. Então, tá assistindo porque você tá afim do spoiler. E aí ele sai pra fora e discute com o Rick sobre essa questão. E aí a gente pode usar ele maravilhosamente bem para entender como as masculinidades afetam o homem negro. E aí eu já fiz um vídeo sobre masculinidade negra, né? Vai assistir. E de como ele não é completamente resolvido com todas as questões dele, com a questão do lado feminino que existe dentro dele, que por mais que ele seja afeminado, ainda existem questões internas que ele não conseguiu resolver, por ser um homem negro e, e de uma sociedade que espera que homens negros sejam uma coisa só. E ele não é nada disso que é esperado. Isso vai consumindo ele de alguma forma. A gente tem o Damon, que é a bicha maravilhosa, é a bicha gay, nova, feminada, que tem um monte de som, e me identifico muito com o Damon. É a bicha que é expulsa de casa e quando isso acontece, nossa, dói muito aqui. Eu lembrei de quando eu não tinha saído do armário, eu lembrei assim, nesse contexto de que eu ainda não tinha saído do armário, eu sempre tinha na mente que existia uma possibilidade de ser expulso de casa. E aí, se essa cena já é tensa, com isso ficou mais tensa ainda. Quando a gente é LGBT, antes de sair do armário, a gente sempre pensa que existe uma possibilidade de ser expulso de casa, porque existe. Você não sabe qual vai ser a reação dos seus familiares, né? E é muito pesada a cena, ele apanha do pai, é uma coisa horrível de se ver, coisa tensa de se ver. Mas, e aí, depois disso, ele de expulso, ele vai dançar no meio da praça, porque ele é um menino que quer fazer dança, quer ser dançarino. E é aí que a Blanca encontra ele, e ele vai para a House Evangelista, encontra no baile um local de acolhimento, e encontra com a Blanca o verdadeiro significado de família, que não tem necessariamente a ver com sangue, mas sim com vida coletiva, pessoas que se amam, que se cuidam, que se protegem, independente dos laços sanguíneos. E aí, o Demi é muito maravilhosinho, sabe? Que bicha linda. E aí, com o tempo, e a bicha é uma dançarina exemplar, né? E aí, com o tempo, se torna referência de Vogue, inclusive no baile e fora dele. Mas aí tem a relação dele com o Rick, que eu tenho muito ranço do Rick, por todos os erros do Rick. Entendo que boa parte desses erros é levado em conta porque o Rick tem sérios problemas de como eu posso dizer, com a forma como ele enxerga o amor e a afetividade. Ele quer ser amado a todo custo, ele quer ter afeto a todo custo. E isso faz ele cometer erros absurdos. E aí ele encontra o Damon, começa a namorar o Damon, mas comete um erro atrás do outro.
e demora a começar a entender que precisa aprender a corrigir esses erros, demora bastante. Tanto que tem uma hora que o Damon quer voltar com ele, e aí ele já tá com o Rachel, e enfim, um rolo. Mas ele machucou o Damon, coitado. Não merecia, o Damon não merecia passar pelo que passou. Mas foi importante para os dois aprenderem. E aproveitando que eu já falei de alguns personagens, o mais legal dessa série é que ela mostra a pluralidade da comunidade LGBT preta. Cada personagem tem seus problemas, tem suas questões, são diferentes um do outro, não é uma coisa que cai no estereótipo, não é uma coisa que todo mundo ali é igual, e aí os problemas de cada um são os mesmos, não, não são, até porque temos as mulheres trans, os homens gays, temos as pessoas latinas, como no caso do Papi, e aí cada um com seus problemas. Como eu disse, cada personagem é desenvolvido de um jeito, nem todos têm a mesma profundidade. Mas você tem várias questões em cada um dos personagens para se identificar, sabe? Você se identifica, pode se identificar no Damon, mulheres trans podem se identificar na Blanca, mas às vezes uma não se identifica com a Blanca, mas tem a Electra, ou então tem a Candy, ou então tem a Angel, e que são diferentes. Então é uma série muito diversa, com personagens diversos, eu acho isso um amorzinho. É uma série incrível nesse ponto. Temos a Candy e a Lulu, que são duas amigas, ali faziam parte da casa da Electra, depois saem, criam uma casa própria. E a Lulu e a Candy não têm o mesmo destaque que a Electra, Angel e Blanca, mas são importantes para a história. E eu gosto muito mais da Candy do que da Lulu. Não vou mentir, adoro a Lulu. Gosto muito, mas a Candy é mais. Ela tem mais força, ela tem mais. Ela tem uma coisa muito mais. Ai, incrível, não sei dizer. Ela tem força, ela tem garra. Ela enfrenta o mundo com a mesma força que a Electra. Eu acho que até com mais força que a Electra enfrenta. Só que ela carrega um peso muito grande nas costas sozinha, muitas das vezes. E. Só que ela é muito. Ela é uma das personagens que traz mais humor para a série e que é muito querida por mim. Ela é muito maravilhosa, enfrenta todo mundo dentro do baile, fora dele, enfrenta o Pertel, enfrenta a bancada de jurados, e enfrenta quem for, quem quiser rebaixá-la, ela vai enfrentar. Então ela é muito sensacional. E ela com a Lulu faz um par legal, sim. Agora eu tenho algumas questões que eu fiquei me perguntando, para esse vídeo não ficar com 55 minutos. Por exemplo, algumas críticas assim, que eu fiquei pensando, por que que a série escolheu atrizes de pele escura para interpretar a Candy e a Electra, que são as mulheres mais arrogantes, mais debochadas e agressivas. Eu não vou mentir que eu problematizei, porque eu problematizo tudo. Eu fiquei naquela coisa, será que eles estão reproduzindo o estereótipo da mulher negra, de pele escura, barraqueira, agressiva, sarcástica demais, debochada demais, que é um estereótipo racista e que a gente já viu milhões de vezes. E aí entra a questão não só do racismo, mas do colorismo. Porque eu fiquei pensando, por que que a Blanca, por exemplo, não poderia ser uma mulher da cor da Electra? E pensando, não vou mentir. Porque as personagens de pele mais clara, como a Angel, a Blanca, Angel e Blanca no caso, elas têm um tom de personalidade mais doce, mais suave, mais fácil de gostar. E as pessoas que assistem a série no geral, se uma pessoa hétero assistir, hétero cis, e uma pessoa branca assistir Pose, vai ter muito mais empatia pela Angel e pela Blanca do que pela Electra e pela Candy, por exemplo. Isso é um fato. Então, eu acho que sim, existe uma questão de colorismo. E enquanto existir essas questões, elas vão ser reproduzidas consciente ou inconscientemente. Eu não estou falando do talento das atrizes, porque a atriz que faz a Electra e a atriz que fazem a Candy são fenomenais. Elas são incríveis, elas entregam uma atuação maravilhosa. A crítica de atuação aqui, né? Mas assim, no sentido de que é convincente. Quando você está assistindo as personagens em ação, você é convencido que aquilo é real, porque elas interpretam muito bem. E acredito que interpretar a Electra não deva ser fácil, porque a Electra tem uma personalidade fortíssima. A atriz que faz a Electra, que é a Dominique, quando você vai ver no Instagram, ela não tem nada a ver com a Electra. Ela é completamente diferente da Electra em termos de personalidade. Então você fica assim, gente, que atriz incrível. Não é disso que eu tô falando, é no sentido de escolher uma atriz de pele escura para interpretar esses personagens. Não é reforçar um estereótipo, talvez? Aquele estereótipo da mulher preta, barraqueira, de pele escura que é barraqueira. Então acho que sim, existe isso por um lado, não tem como não existir. Acho que existe e isso é um problema. Mas por outro lado, pensando nas personagens em si, porque eu problematizei, mas aí eu achei algumas respostas. Foram duas respostas. Primeira, sim, existe colorismo nesse caso.
Mas uma outra resposta que já pensando dentro da história. Que sentido? Quando eu penso as personagens enquanto pessoas, eu entendo que cada um de nós encontra formas de se defender e de autodefesa nesse mundo, né? A gente que é LGBT, LGBTs negros, a gente vai encontrando cada um do seu jeito as suas formas de se autodefender. E essas formas elas vão surgindo de acordo com as pedradas que a gente leva, de acordo com os murros que a gente leva, que é todo dia, né? E aí eu fiquei pensando se, por exemplo, enquanto personagem, enquanto pessoas, né? A Electra e a Candy são mulheres pretas de pele escura que levam porrada o dia inteiro, do dia que nasceram, em qualquer lugar que entrem, em qualquer lugar que saiam, pisou na rua, em qualquer lugar que estejam. Por mais que, por exemplo, a Electra tenha passabilidade, ou seja, muita gente vai olhar para ela e não vai imaginar, meu Deus, uma mulher trans. Vai ver uma mulher e é uma mulher. Tem essa possibilidade, mas continua sendo uma mulher de pele escura. Então, acho e entendo que as duas encontraram nessa forma mais agressiva e mais debochada e até arrogante uma forma de autodefesa. No sentido de assim, eu já levo pedrada demais, eu já levo um monte de soco na cara. Se eu for boa demais, se eu for mansinha demais, vão passar por cima de mim como um trator. Eu vou me comportar dessa maneira para evitar a afronte. E se alguém vier, eu vou derrubar. Porque é melhor eu derrubar alguém do que esse alguém me derrubar. Eu acho que é uma forma de autodefesa da Electra e da Candy. O mundo é muito cruel com as duas, com todo mundo ali. Mas aí, quando a questão do colorismo perpassa a vida das duas, elas vão sofrer com questões que a Blanca, por exemplo, não vai sofrer em termos de tom de pele. Então elas precisam de uma autodefesa que é diferente do que a Blanca usa. Que a Blanca ela usa, por exemplo, a questão de ser mais humana com todo mundo, para que todo mundo veja que ela é uma pessoa e esquecerem o gênero e a cor dela para tratarem ela com humanidade, que não funciona, porque a cor dela sempre vai aparecer, ela é uma mulher negra e é uma mulher trans, mas ela tenta usar essa forma de expor no mundo. Já a Electra e a Candy não. Elas são arrogantes e agressivas, dependendo da situação, porque elas entendem que é assim que elas vão se colocar no mundo, porque elas precisam ser ouvidas, elas querem ser respeitadas, serem vistas e serem ouvidas, e para isso é necessário algum tipo de comportamento como esses, eu acredito. A Candy até fala assim: o meu barulho chega antes de mim em qualquer lugar. Eu acho que é muito sobre isso também, sabe? É muito sobre isso. E eu entendo essas questões de autodefesa porque quando eu vejo o Electro, eu lembro de um cara. Porque assim, essa coisa de autodefesa ela muda de acordo com o ambiente que você tá. Quando a Electra tá entre pessoas cis e héteros, ela tem uma postura. Quando ela tá num baile, ela tem outra. É claro que tem momentos que ela é arrogante com a Blanca, com as pessoas da casa dela de forma desnecessária, porque é, tem a questão da autodefesa, mas é também uma questão de defeito, né, Electra? Você tem um probleminha aí de ego que, meu Deus, que ego grande. Tem um probleminha de ego da Electra, porque ela é muito egocêntrica, mas vai variando de acordo com o espaço. Tem hora que ela é doce, que ela é meiga, e que ela é uma pessoa que sabe e entende o problema das outras, principalmente quando são pessoas da comunidade LGBT, e ela vai, abraça, resolve o problema, ela é como uma mãe mesmo. E aí, voltando, né, essa coisa, eu entendo porque, por exemplo, eu tenho meus mecanismos de defesa, e aí vai variar de lugar para lugar de pessoas das pessoas que estejam no local. Por exemplo, tem um local em Goiânia que eu não gosto de ir e que eu raramente vou e que quando eu vou, eu já sei que lá eu vou receber olhares violentos. Porque assim, gente, você não precisa que a pessoa te xingue. O olhar dela vai dizer tudo que ela pensa de você. E aí quando eu vou nesse lugar, quando eu tenho que ir com alguém, que alguém quer ir, e aí me chama, e eu gosto muito da pessoa e não quero estar com ela, eu vou. Mas eu já vou preparado sabendo desses olhares e eu já adoto uma postura que eu não adoto com outros em outras situações. Que postura? Levanto a cabeça, fico com o olho aqui, tenho uma postura até meio arrogante no jeito de andar, no jeito de olhar, porque não olho para o lado, não olho para as pessoas. É uma postura arrogante e nojenta mesmo, porque eu sei que está todo mundo ali me olhando de um jeito estranho, me olhando de um jeito violento, e eu já estou com essa postura, porque se alguém ousar falar algo, eu vou fazer a mesma cara que a Electra fez. Eu olho de cima a baixo e nem falo nada. Só o meu olhar já mata alguém, dependendo da situação. Eu não vou dizer onde é, mas porque eu sei que ele é violento comigo. É uma forma de autodefesa, não é porque eu sou arrogante ou nojento. É porque às vezes eu adoto essa postura como forma de me defender.
Porque aí não chega ninguém em mim. Já tá me xingando, então me xinga de arrogante logo também, porque melhor ainda, já não vem, já me acha que eu sou arrogante mesmo, já fica longe. Já pensa isso de mim mesmo, porque aí já não chega, e se olha, vai olhar, vai ficar com aquele olhar preconceituoso, mas também essa minha postura vai acabar intimidando essas pessoas a fazerem algo. E também intimida um pouco essa postura. É uma forma de autodefesa. Então eu entendo a Electra, entendo a Candy. Claro que são situações muito diferentes, porque elas em geral são assim o tempo inteiro. Eu vou mudando minha postura de acordo com o local. Não é que eu não tenho identidade, mas tem local que eu preciso ter uma armadura, tem outros que eu posso ser mais eu mesmo. Né? E a Electra e a Candy em si já são pessoas muito debochadas e sarcásticas. A Electra já é bastante arrogante, mas ela vai maneirando dependendo da situação. E em outras ela exacerba isso. Por exemplo, quando ela tá naquele local, na praia, tá ela, a Lulu, a Angel e a Blanca, aí a Blanca sai, aí vem uma mulher branca falar com ela, falar com as três que ficaram na mesa, a Electra, a Angel e a Lulu, e aí ela fala que são, a Branca, né, fala que são três homens querendo se passar por mulheres, aí a Electra levanta e derruba, nossa, ela destrói aquela transfóbica num nível classudo, mas extremamente agressivo e necessário, porque aquela mulher foi muito escrota. Então é sobre isso, assim. Eu sei que por um lado tem a questão do colorismo, né? Voltando lá para a discussão de que escolher atrizes de pele escura para interpretar essas personagens, mas as personagens em si, enquanto pessoas, eu entendo que talvez seja uma questão que elas, Candy e Electra, encontraram para se proteger. Tipo, é tanta porrada da vida que eu preciso ter aqui uma postura tão bem assim, para poder não ser tão machucado, tão agredida mais. Então, assim, não é mais qualquer coisa que me atinge, não é mais qualquer coisa que me pega, e quando alguém tenta me derrubar, eu vou derrubar primeiro. É bem isso que a Electra e a Candy fazem. E, gente, vocês não têm noção do quanto o mundo é violento com pessoas LGBT. Se você não tem essa noção, você está precisando ler, inclusive pesquisar, porque, né, sérios problemas de percepção de mundo. Se hoje nós sofremos tanta violência, imagine nos anos 80, com aquela questão do HIV deixando o mundo doida. Imagine nos anos 80. Imagine. Então, e outra questão que eu percebo é que talvez os personagens gays não são desenvolvidos como as personagens trans, as mulheres trans. É claro que durante muito tempo a gente só ouviu histórias sobre gays, né? Só gays tiveram visibilidade, mas é importante lembrar que só gays brancos tiveram visibilidade. E aí gays negros não têm esse mesmo espaço na mídia e etc. E aí eu, não é, aí eu percebo que os personagens gays de Pose poderiam ter um desenvolvimento parecido com os personagens trans. Porque, mas aí, Damon, por exemplo, tem o seu desenvolvimento. O Rachel é o mais desenvolvido dos homens ali, dos meninos gays. E o Rick não tem desenvolvimento quase nenhum. É um monte de erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro, e ele demora a aprender, e quando ele aprende, demora a aprender também. E aí você não sabe muito da história do Rick, você sabe, mas também ao mesmo tempo não sabe. O Damon e o Rachel são os que a gente mais sabe. Aí tem o Papi, que é um cara latino, que não é hétero, né? Tipo, ele está tendo um relacionamento hétero com a Angel, porque a Angel é uma mulher trans, mas aparentemente ele já se relacionou com homens e não tem muito, não se importa muito com gênero, enfim. Mas não é tão desenvolvido. E tem a Lulu também, que não é tão desenvolvida. No caso, ela já é trans, não é gay, né? É uma mulher trans. Mas no geral eu percebo que a Blanca, a Angel e a Electra são as que mais são desenvolvidas. Acho isso incrível e tem que ser mantido. Mas eu acho que outros personagens poderiam ter o mesmo espaço. Não sei como vai ser a terceira temporada. Espero que mantenham o desenvolvimento dessas três, que é a Angel, a Blanca e a Electra. Deem mais espaço para a Lulu, talvez, agora que ela está sem a Candy. E contar um pouco melhor a história do Rick, sabe? Do Papi, aprofundar o Damon também, acho importante. O Portal dos gays é o que tem a história mais desenvolvida na série, ao meu ver. Ai, gente, acho que esse vídeo ficou tão grande porque falar de Pose é bem empolgante, assim. Atualmente é a minha série preferida, série do milênio. Eu não sei se você ficou até o final desse vídeo. Muitos provavelmente não ficaram, porque é grande esse vídeo, né? Mas se assistiu até aqui, muito obrigado por isso. Espero que tenha se inscrito nesse canal. Diga aí o que tu acha de Pose. Queria dizer que rolou uma identificação muito grande com todos os personagens. Uma série muito representativa. Eu me senti muito representado em tudo ali. Em
muitas coisas ali. Como eu disse, não é uma série perfeita, tem os seus problemas. Que, né, nada é perfeito. Ainda mais quando é cultura pop. Né? A gente percebe reprodução de colorismo um pouco na série, de racismo. Né? O Ryan Murphy, meu querido, assim, não acerta tudo, tá? Tem erros aí. Mas a série é incrível e é necessária. E não é porque a série tem erros ou e problemas, né? Não vou nem chamar de erros, de problemas, vocês não vão assistir. Porque se vocês assistem série que não tem cabimento de pessoas assistirem, mas estão lá assistindo. Tem séries aí que não tem motivo das pessoas estarem assistindo e estão assistindo. Então, assim, Pose, apesar de ter uns probleminhas, é super necessária, é super importante. E ela dá visibilidade para a comunidade LGBT negra que não tem tanto espaço em séries, em filmes, em quase nada, sabe? Então é uma série que tem que ser aclamada, exaltada, divulgada, não necessariamente só por conta do. E nem é por causa do Ryan Murphy, não. É por causa das atrizes, dos atores, das personagens trans, dos personagens gays e de toda a exaltação da cultura LGBT negra que tem na série, que é muito forte e muito poderosa. Então, assim, gente, vamos divulgar Pose e não tecer Pose. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e me segue lá nas redes sociais e diz o que você acha de Pose. Beijo.